Olá, pessoal do Super A Prova, tudo bem? Voltamos a discutir a questão do heliocentrismo e a contraposição com geocentrismo. A partir da contraposição entre essas duas ideias, nós vamos agora continuar a nossa discussão a partir da resolução de exercício de uma questão Enem. Uma questão que foi adaptada para melhor discutir a temática hoje trabalhada. Percebemos com atenção os dois textos motivadores. Vamos ao primeiro texto. Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. Esse é um texto de Nicolau Copérnico, A Revolução dos Órbitos Celestes. E o texto 2, de Leonardo da Vinci, a gente vai ver uma outra perspectiva. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Perceba, olha que interessante, o que há de comum entre os dois textos, né? A questão do método, a questão da necessidade da verificação, da comprovação metodológica daquilo que se experimenta. Isso são as bases do conhecimento científico moderno. Vejamos as alternativas e o comando do texto. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos, tanto de Nicolau Copérnico quanto de Leonardo da Vinci, para exemplificar o novo modelo de ciência entre os modernos é, alternativa A valorização da dedução, ou seja, partir sempre do geral para o particular. B, o senso crítico estabelecido no contexto escolástico, para se perceber o conhecimento humano como vontade de Deus? C, a centralidade da limitação da ciência pelos princípios bíblicos fundados na indução? D, a substituição dos princípios intuitivos e fundados na tradição pela valorização da experiência e da observação? E, o princípio da autoridade da tradição em contraposição com a utilização de métodos e experimentos? A alternativa correta dessa questão, letra D, a substituição dos princípios intuitivos e fundados na tradição, especialmente a tradição religiosa e a tradição aristotélica, pela valorização da experiência e da observação. Isso demarca o avanço proposto pelos modernos em relação às teses sobre o universo. Está, então, portanto, na possibilidade de valorização da experiência e da observação do método, principalmente reforçado no texto 2 de Leonardo da Vinci. A fim ainda de que a gente possa ter ainda mais um referencial a respeito deste conteúdo, fica o convite a vocês para a leitura da obra de Giordano Bruno sobre o universo, o infinito e os mundos, e a obra de Galileu, A Cidade do Sol. Essas duas obras, elas apresentam muito bem esse contexto de valorização do método, da demonstração empírica, da valorização da comprovação, da verificação e da análise. Espero que tenham gostado do nosso tema e nos encontramos num próximo momento. Um abraço a todos e bons estudos!